Vamos então de pé, vamos orar para o Senhor nos dirigir uma palavra. Senhor nosso Deus, mais uma vez estamos diante do Senhor. Conceda uma palavra, Senhor, para a nossa meditação, juntamente com os nossos irmãos. Em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te pedimos, Senhor. Glória a Deus. 1 Timóteo, capítulo 4. O título aqui, que alguém que estudou a Bíblia, em tempos passados colocaram os títulos. Antigamente a Bíblia não tinha esses títulos, mas colocaram aqui: a apostasia nos últimos tempos. A apostasia, irmão, para quem não sabe a palavra apostatar da fé, é voltar atrás, é abandonar. A apostasia dentro das igrejas, e no mundo também, é quando nós estamos já atravessando isso, é quando o povo se afasta dos ensinamentos santos e põe outros ensinamentos no lugar da verdade. É o que nós vamos ler aqui agora. Mas o Espírito Santo expressamente diz que nos últimos tempos, é o tempo que nós estamos passando agora, apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônio. É o que mais nós estamos vendo. Tem gente dando ouvido a espíritos enganadores. Esses espíritos enganadores estão nos pregadores, principalmente hoje espalhados pela internet. A internet tem sido um veículo que está corrompendo a mente e o coração de muita gente, pela falsidade ou hipocrisia. Na palavra hipócrita é falso. Pela hipocrisia de homens, falsidade de homens, que falam mentiras, tendo impedido a sua própria consciência, ou cauterizada, proibindo o casamento e dando ordem à abstinência ou afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem deles com ações de graça, porque toda criatura de Deus é boa e não há nada que rejeitar, sendo recebido com ações de graça, porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Propondo estas coisas aos irmãos, será bom ministro de Jesus Cristo, criado com a palavra da fé e da boa doutrina que tem seguido. Bom, aqui propondo, aqui no caso, é para o pastor Timóteo, no caso para mim, Deus está falando para mim. Pode sentar, irmãos. Pois é, irmãos, nos últimos tempos, cada vez que vai findando o tempo de liberdade no mundo, as palavras do Senhor, dos apóstolos, dos profetas, que fala sobre os últimos dias, elas vão ficando mais claras ainda, porque nós estamos vendo com os nossos olhos e ouvindo a mudança religiosa, como que o temor de Deus tem fugido dos corações. Então, irmãos, como diz aqui, mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé. Como eu disse, apostatar da fé é abandonar aquela crença, daquele princípio que nós recebemos da palavra de Deus. Hoje foi introduzido nesses dias, nesses últimos dias, foi introduzido e tem sido introduzido doutrinas estranhas, e as pessoas têm deixado o segmento da palavra de Deus e estão seguindo outro segmento, de ensinamento, outros raciocínios, outras doutrinas estranhas fora da palavra de Deus. Então aqui o apóstolo, ele cita duas doutrinas dos últimos dias que nós vemos em algumas igrejas. Nós vamos citar, vou ter que citar, O 2, ele diz assim, diz que são espíritos enganadores e doutrinas de demônios, pela hipocrisia, falsidade de homens que falam mentira, tendo cauterizado a sua própria consciência. Irmãos,
Homens que falam mentira e cauterizaram a sua própria consciência são pessoas que não querem mais saber da verdade. O que eles falam que está certo. Esta palavra cauterizar é fechar. Cauterizar é não deixar crescer, não deixar evoluir. Cauterizar a consciência é a pessoa fechar a sua própria consciência, fechar a sua mente e não querer mais outro ensinamento. O que ele aprova é o que está certo. Mas a Bíblia diz que é doutrinas de demônio. Agora observe duas doutrinas de demônio que nós temos em nossos dias, proibindo o casamento e ordenando a abstinência. A palavra abstinência é o mesmo que afastamento, dando ordem ao afastamento dos manjares. Manjar aqui, irmão, na época, hoje manjar é um doce, mas é um pudim. Hoje manjar é um pudim, mas na época manjar era carne, ordenando o afastamento dos manjares que Deus criou para os fiéis e para os que conhecem a verdade, a fim de usarem desde com ações de graça. Porque toda criatura de Deus é boa. Então manjar é carne, criatura está falando de animais. Então duas doutrinas aqui. Doutrina que nós vemos em nossos dias, proibindo o casamento e proibindo os manjares, carnes. Nós temos uma igreja que proíbe comer carne, chama-se Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem algumas delas, não sei se todas, dá um papel para o novo convertido assinar que ele não vai comer carne, não vai fazer um monte de coisa. Então eles proíbem realmente. Não é opção, não. Para congregar lá, você não pode comer carne. Se você come carne e congrega lá, você não faz parte com eles. Então, a Bíblia chama isso de doutrina de demônio, proibindo o casamento. A religião que proíbe o casamento, a Igreja Católica, proíbe os padres casarem. Mas não estamos falando casamento de cartório, porque na época que Paulo falou isso aqui não tinha cartório, entendeu, irmão? Não compreendo não enrolho assim a palavra, não torço a palavra. Paulo não estava falando de casamento de cartório fichado com papelzinho, que nessa época não tinha isso. Paulo está falando de pessoas que proíbem, as pessoas de casarem, porque tem que ser separado para isso. Proibição. Se uma pessoa, ele mesmo, sente de não casar, quer ficar para Deus, é uma coisa diferente, é algo pessoal. Mas proibir, colocar isso como regra na igreja, é doutrina de demônio. E a Igreja Católica há muitos anos pratica esse ato, proibindo o casamento entre os padres e papas, etc. Não estudei a fundo não, mas acredito que uma das razões pela qual eles não deixavam os padres casarem é para que não houvesse descendentes herdeiros de herança da Igreja Católica. Mas isso levou muitos padres e freiras a praticarem a fornicação, e até tem relatos de freiras que antigamente em Portugal e em outros países que engravidaram, abortaram e enterraram os bebês nas pedras, eles escondiam. E outras coisas abomináveis que nós sabemos por conta disso aí, dessa proibição. Sendo que na lei de Deus, os sacerdotes, equivalente aos chamados padres, que na verdade não se deve chamar de padre, que a palavra padre quer dizer pai. E a Bíblia diz a ninguém chameis pai. Outra doutrina. Então, a palavra padre é em castelhano, no espanhol, padre. Mãe é madre, Filho, hijo ou hija. Menino, ninho. Menina, minha. E pai, padre. Mi padre, mi madre. Papa, não sei, Deve ser abreviativo, alguma coisa. Deve ser também. Papa, padre, deve ser a mesma coisa. Então, para não chamar ninguém de pai. A palavra de Deus, ela nos ensina que são doutrinas de demônio dos últimos dias. Paulo falou isso aqui, Mas tem muito
muitas outras doutrinas introduzidas nas religiões que são doutrinas de demônios para torcer a palavra e fazer o povo pecar contra Deus. O intuito de Satanás e seus demônios é fazer o povo pensar que estão servindo a Deus, mas na verdade estão transgredindo os mandamentos do Senhor. Porque o homem hoje pode ter acesso à Bíblia, mas as pessoas têm mais temor de obedecer às regras de uma religião do que da própria palavra de Deus. Nós, então, por isso, decidimos há muitos anos atrás não levar conosco rótulo de templo, de construção, rótulo de obra, e nem colocar nome na nossa reunião. Sermos simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Estarmos de olho na palavra de Deus e nos humilhando para que o Senhor nosso Deus não nos deixe enganados. Porque, diz a Bíblia, enganados serão aqueles que transgridem sem causa, que pecam sem causa, mas os que confiam no Senhor não serão confundidos. E é nessa confiança que nós continuamos, sem seminário, sem ir para os pés de seminário criado pelo homem, porque cada denominação tem seu seminário, e cada professor de seminário, ele respeita a doutrina da sua igreja, da sua denominação, e ensina em parte o que ele quer ensinar. Então ele não tem a liberdade de ensinar a Bíblia completamente conforme deve ser. Ele não sai da regra da sua igreja. Por isso que seminário é uma coisa que não provém de Deus, porque cada igreja grande que tem seu seminário, eles ensinam de acordo com o que a sua igreja aceita. Nós não, nós ensinamos toda a palavra de Deus. Nós não temos regra nossa. Nós procuramos aqui colocar as próprias regras que os apóstolos colocaram, ensinando os irmãos, a obedecer a santa palavra de Deus. Quem não obedecer a palavra de Deus vai se ver com o Senhor. Não é o pastor que tem que se obedecer, é a própria palavra. Mas então o Espírito Santo vem falando sobre essas doutrinas de demônios, muitos ensinamentos que têm sido colocados dentro das igrejas, que impedem as pessoas de servir o Senhor corretamente. Nós vemos imposições que muitas igrejas colocam para que as pessoas sigam na obediência que eles acham que tem que obedecer. Nós, por exemplo, passamos por uma época que rigorosamente todo homem tinha que usar gravata dentro da igreja. Era uma doutrina, tornou-se uma doutrina, era exigência, tinha que usar gravata. Na mesma época, as mulheres tinham que usar coque na cabeça, coque, igual a menininha está ali, pegar o cabelo e enrolar aqui. O que é antibíblico, não é a favor da palavra. A palavra de Deus diz que a mulher não deve usar nem trança, porque é vaidade. O cabelo da mulher tem que ser solto, porque é como véu. E esse é o ensinamento correto. O cabelo da mulher deve ser usado solto. Assim está escrito, que o cabelo foi dado em lugar de véu. Se foi dado no lugar do véu, o véu não é amarrado nem feito um coque. A noiva vai pegar o véu e vai fazer um coque grandão aqui na cabeça? Não vai, Então, mas era obrigatório, as mulheres tinham que fazer. Então vinha aquelas mulheres assembleanas, com aquele cabelão amarrado aqui, aquela pontona, aquele negócio grandão aqui, às vezes era muito cabelo, e fazia aquele bolo, aquele rolando. Quer dizer, as mulheres não olham para o espelho para ver se isso é bonito diante de Deus. Cadê o véu? Cadê o véu? Tem que ter o véu, é o cabelo. A mulher tem que ter o véu. A mulher de cabelo preso, amarrado, fica igual a cabeça de um homem. Então, o certo é os cabelos. O certo, não estou exigindo, mas o certo é solto, os cabelos. Então, são doutrinas de demônios. Porque por causa de gravata, muitas pessoas até foram constrangidas. Algumas não pregavam nas igrejas se chegasse como eu aqui, sem gravata.
Teve época que eu ia visitar a igreja de Assembleia de Deus e outras igrejas sem gravata, só para não me dar oportunidade. Mas algumas igrejas me davam, sabia que eu pregava e me dava assim mesmo. Mas eu já ia para não me dar oportunidade, só para ouvir a palavra. Porque de uma certa idade para cá, eu deixei esse negócio de querer ir para uma igreja para ganhar oportunidade, para ficar se apresentando diante das pessoas, né? Eu passei a entender que eu tenho que falar pelo Espírito e não a carne, porque toda obra da carne que as pessoas fazem dentro das igrejas, nenhuma delas está escrito no livro das obras de cada um. Por isso que a Bíblia manda andar em espírito. Então não adianta eu criar doutrina, porque elas não vão comparecer diante do Senhor como bênçãos, mas como acusação. Porque no tempo de Jesus também havia doutrinas obrigatórias. Por exemplo, os judeus, os sacerdotes, os sumos sacerdotes, ensinavam o povo, né, que quando saísse, fosse à feira, quando voltasse para casa, tinha que lavar a mão. Não podia comer nada sem lavar as mãos. Tudo bem que você está com a mão suja, você vai lavar, mas isso tornou-se doutrina. O que é doutrina? Ensinamento imposto. Não é como se fosse a lei de Deus, como se fosse algo religioso. Então tudo que a gente põe como obrigatório na igreja, que não vem do Senhor, não é doutrina que vem do inimigo para confundir as pessoas. Então eu, há muitos anos, parei de usar a gravata, cedo. Quando eu descobri que de onde veio a gravata, que isso não tem nada a ver com santidade, mas é uma beleza. Se o homem tem que botar gravata aqui, a mulher pode botar um lenço no pescoço também, amarrar aqui do lado, não é? Botar uma florzinha aqui, botar uma flor no cabelo, porque a gravata, na verdade, é um utensílio vaidoso, de vaidade usada. Eu sei que a Bíblia diz que tudo é vaidade, mas quando a Bíblia fala que tudo é vaidade, vou estudar com os irmãos, porque tem muita gente se confundindo com isso. Porque tudo é vaidade, tudo. Casa é vaidade, cadeira é vaidade. Aí nós vamos explicar por que diz que tudo é vaidade. Mas tem aquela vaidade que nós usamos, não é, como glória do nosso corpo. É uma diferença muito grande da palavra tudo é vaidade. Nós vamos explicar isso. Estou até pensando em estudar isso sábado. Vamos ver se o Senhor vai nos direcionar. Então, irmãos, um homem que põe uma gravata, eu fui da época, eu fui ensinado assim, botava a gravata, eu botava uma presilha para segurar a gravata aqui, né, banhada a ouro, minha camisa não era de botão, tinha uma abotoadura aqui, bonitinha, toda decorada, que a gente comprava nas lojas, tudo da minha época, né? Tinha outros que colocavam aqui um negocinho aqui no bolso, um lencinho todo dobradinho, arrumadinho, bonitinho. Então tudo isso é vaidade do homem, né? E outros, né, compravam sapatos e calças e ternos, né, de marca, só para se exibir perante os seus irmãos. E as mulheres, idem, também faziam a mesma coisa, né, com os seus sapatos salto alto, né, e um monte de coisa, né? Então, essas coisas foram colocadas nas igrejas como regra, não é? Outra coisa, só podia pregar também com paletó e gravata. Isso tudo são doutrinas não do Espírito Santo, mas dos homens e de demônios. Por quê? Isso afligia as pessoas. Às vezes estava um calor tremendo, né? A pessoa estava de terno e gravata, tudo molhado, suando aquele suor, tudo melando, né? Um calor terrível, com camisa por baixo, um paletó por cima, gravata apertando o pescoço. A Escritura diz para nós andar com pudor e modéstia, como as mulheres. Mas tudo isso para se mostrar, porque na verdade, meus irmãos, o homem com terno e gravata, né, ele fica mais composto, mais bonito, mais elegante. Isso é verdade, né? Eu uso os meus que ainda tenho aí, que são antigos, mas quando está mais frio. Quando está calor eu não uso. As pessoas me veem, eu só de camisa, eu estou indecente? Estou bem vestido, né? Então tem outras doutrinas nos últimos dias que são doutrinas de demônios, como essa doutrina aí do tal que eles chamam de reteté,
cair no chão, de que cai no espírito, são tudo ensinamentos e doutrinas de demônios para confundir as pessoas. E tem outros tipos de doutrinas que são ensinados e instrui os membros são instruídos a seguirem, e as pessoas seguem sem conhecimento da palavra de Deus. Então, irmãos, a apostasia, o apostatar, tem cada vez crescido no meio do povo do Senhor. O povo deixaram o princípio, deixaram o primeiro amor, deixaram a simplicidade, deixaram aquele sentimento humilde e inovaram, modificaram, inovando, a obra, inovando a palavra. Mas na verdade a palavra de Deus não precisa de modificações, de atualizações. Ela já foi feita, atualizada para todas as épocas. Bendito seja o nome do Senhor. Existem muito mais outras doutrinas que foram introduzidas no meio das religiões. Essas doutrinas estão fora das Escrituras. A Igreja Católica está cheia de doutrinas fora das Escrituras, como quando eles não aceitam que adoram santos, eles dizem que velam. Não, nós só velamos, ou veneramos. É a mesma coisa, velar, venerar, se apegar, é tudo idolatria. Aos olhos de Deus é idolatria, Fazem imagem de santos que nunca viram, mas criado pela imaginação de artistas, como por exemplo o rosto de Cristo, ora com olhos verdes, ora com os olhos azuis, E cada um de uma forma. E o povo olha para as imagens e acha que fazem ligação com Deus. Eles acham que isso serve para fazer uma ligação com Deus, mas isso é ensinamento fora das Escrituras. Os apóstolos não usaram nenhum artifício feito pela mão do homem para ligar o homem a Deus. Nada dessas coisas foram criadas pelos apóstolos, nem por Jesus, nem pelos profetas. Então nós vemos que são doutrinas de demônio. No meio evangélico tem muitas outras doutrinas que eles ensinam, espalhar sal em casa, ungir chave, ungir carro, ungir chave, ungir um monte de coisa. A Bíblia não manda fazer isso. Os apóstolos não ungiram nada a não ser ungindo as pessoas que estavam enfermas. Existem muitas outras coisas que foram introduzidas, de tempo em tempo, e as pessoas seguem sem fazer um questionamento se aquilo é agradável a Deus. Por isso Jesus disse: este povo me honra com seus lábios, mas o seu coração se afasta para longe de mim. E o seu temor para comigo consiste, sabe em quê? Está firme, A palavra consiste. Está firme nos mandamentos dos homens que foram instruídos. Existem muitos outros ensinamentos. Tem pessoas que respeitam o trabalho mais do que a palavra de Deus. Então a mulher, se vai trabalhar, se ela tem que usar a calça comprida, ela diz: não, é meu trabalho. Como se o trabalho fosse coisa santa. Então ela usa a calça comprida e para vir para a igreja de casa ela usa a saia. Então tem alguma coisa estranha. E os líderes, sem visão nenhuma, diz que não tem nada a ver. Então, irmãos, existem muitas coisas que foram introduzidas no meio das religiões. E os pastores, os líderes religiosos, estão muito maleáveis. Ou seja, estão muito assim, brandos, deixando as coisas acontecer, porque querem ver suas igrejas cheias. E tem muitos irmãos também que estão seguindo por conta própria a palavra de Deus, mas sem direção do Espírito Santo. Aquilo que lhe convém, eles aceitam, e aquilo que não lhe convém, eles lutam, fazem de tudo para reprovar. Até buscam pregadores que possam aprovar seu mau pensamento, sua má interpretação, a fim de se fortalecer e combater os outros que estão falando a verdade. Então os demônios estão atuando, as pessoas estão com liberdade de falar o que quiser, de ensinar o que quiserem, e é assim. Só que, como nós estamos nos últimos dias, a grande tribulação está muito próxima, e o Senhor tem revelado a milhares de seus servos, fora o que está escrito na palavra,
que vai ser como no reino de Noé: poucas almas vão ser tiradas da terra. Não é? Os milhões e milhões de crentes aí vão ficar por aí, de religiosos vão ficar por aí, para ser entregue na mão do anticristo, porque não querem se voltar para a palavra de Deus, estão seguindo a apostasia e não querem obedecer a palavra. Outros ensinamentos que existem nas igrejas: a pessoa batiza, o pecado é tirado da pessoa, pronto, a pessoa não tem mais pecado, batizou, está limpinho, está purificado. Irmãos, o batismo na água é uma representação, é uma obediência, nós temos que ensinar, é uma representação de que a pessoa está sendo lavada com a palavra. Mas se a pessoa toma banho ou recebe o batismo das águas naturais e ela não obedece à palavra de Deus, nunca vai ser lavada, nunca será batizada de verdade. Que o verdadeiro batismo é o batismo da palavra. O batismo da água é uma confirmação da palavra. Como Pedro diz: agora vos salva batismo, não da limpeza do corpo, esse que a gente faz nas águas. Porque Jesus disse: aquele que for batizado será salvo. Mas batizado é quem está em obediência. Uma pessoa que não ama o seu irmão, não é arrogante, não se humilha, essa pessoa nunca foi batizada nas águas da palavra. Então a água de rio, de piscina, de bactério, seja o que for, nunca vai limpar esta pessoa. Batismo é para quem está na obediência, porque batismo nas águas é uma confirmação da fé da pessoa. Então existem muitas doutrinas criadas pela imaginação das pessoas. Outra coisa, outra doutrina: a Santa Ceia. Tem gente que acha que a Santa Ceia, não é, santifica a pessoa. Santa Ceia não santifica ninguém, irmão. Santa Ceia nunca santificou ninguém. Jesus não ensinou que a Santa Ceia santifica alguém. Ele disse: fazer isso em memória. É uma comemoração. Você está comendo ali, está bebendo, não é, memorizando, trazendo à memória o sacrifício de Cristo. Só isso. Agora, não podemos participar das coisas santas de Deus estando com a vida errada. Até irmão que vem aqui na frente, fala: irmão, nós não devemos fazer isso. Aí daqui a pouco Deus entrega ele para a prova, para ver se ele vai realmente confirmar o que ele falou. Tem que ter muito cuidado com o que fala aqui, porque Deus entrega a prova. Irmão, principalmente quem exorta. Irmão que está faltando aqui na igreja, irmão, cuidado. Aí Deus te entrega também. Lá no Rio, até os próprios irmãos que foram entregues às provas, eles falam isso: irmão, tem que ter cuidado com o que a gente fala aí na frente, porque depois o Senhor entrega a nós naquilo que nós falamos. Então, se o irmão chegar aqui, está na obediência, sempre na humildade, porque todas as vezes que nós exortamos alguém, Deus nos entrega para poder mostrar para nós se nós estamos aptos para exortar. Às vezes o irmão exorta muito aqui, passa uma semana, duas, ele cai no mesmo erro, na mesma situação, não é? Então a palavra de Deus, ela vem nos ensinando, se nós estarmos atentos, não fugirmos, né? E não fugirmos da palavra, e nem darmos ouvido a ensinamentos. A internet, irmão, tem que ter muito cuidado. Os irmãos que não têm muito conhecimento na Bíblia, cuidado com a internet, para depois não criar uma ideia e ficar contrário dentro da igreja. Tem irmão que é assim. Tem irmão que começa a ouvir outro pregador, começa a ouvir internet, aí a cabeça dele começa a funcionar de forma diferente, e ele já começa a ficar diferente no meio da igreja, porque acha que nós estamos ensinando errado, que o pastor está errado, e ele já está aprendendo certo, com um monte de ensinadores que tem por aí. Tem que ter muito cuidado mesmo, não é? Porque tem muitos pregadores sábios da palavra, sábios, mas que são usados para torcer a escritura e ensinar o que não presta a muitos irmãos. Vários irmãos já me mandaram vídeos de pregadores ensinando coisa completamente errada. Um pastor de 70 anos de evangelho na igreja de Assembleia de Deus foi mandado para mim.
só para mim assistir. O irmão nem teve dúvida, ele achou que estava certo. O pastor estava falando de vários tipos de amigo. Amigo interesseiro, amigo verdadeiro, amigo falso, amigo não sei o que lá. Aí eu estou ouvindo, meu Deus, que mensagem é essa? Que mensagem? Pode ver aí, pegar o dicionário aqui online. A palavra amigo, só existe um tipo de amigo, não existe amigo. Isso não é amigo. Quem é falso não é amigo. Quem quer roubar o outro não é amigo. Quem é interesseiro não é amigo. Então não posso aplicar essa palavra amigo a essas más pessoas com más qualidades. Aí eu falei para ele, irmão, pela Bíblia Deus chamou Abraão de amigo. Amigo essa palavra só é dirigida à pessoa que tem as qualidades de amigo. Agora, amigo interesseiro, amigo falso, isso não existe. Isso não existe. Existem pessoas fingindo ser amigo para te dar calote. Falso amigo existe. Falso amigo, ele pode ser interesseiro, ele pode ser adúltero, ele pode ser ali um espião. Falso amigo. Nós sim queremos ser amigos de todos, mas nem todos querem ser nossos amigos. Aí sim eu posso pregar assim. Aí ele até agradeceu, mas é assim, irmão. Aí você vê um senhor de idade, pastor, né, 70 anos na igreja, né, e aprendeu errado. Aí começa a ensinar errado, aí todo mundo que apareceu na internet, a internet é uma televisão, todo mundo agora quer ser famoso, quer ser conhecido. Vamos então nós orarmos, vamos buscar a Deus, né? Está aí a palavra do Senhor. Vocês tenham cuidado com as doutrinas de demônios dos últimos dias.